Você aí sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao terceiro episódio da Rádio Piquete em Diálogo. Meu nome é Nathalie Escobar e eu estou acompanhada pelo pesquisador e jornalista Écio Sena. Olá, ouvintes. Olá, Ricardo. Olá, Nathalie. Sejam bem-vindos nesse nosso encontro de hoje. E o nosso convidado de hoje é o Ricardo Fabrino Mendonça. Ele é professor da UFMG, doutor e pesquisador do Margem, Grupo de Pesquisa em Democracia e Justiça. Seus interesses se voltam para a teoria democrática, conflitos sociais e comunicação política. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Écio. Prazer participar com vocês aqui. Fabrino é um dos autores do livro Junho de 2013, que inclusive o nosso último EP da Rádio Piquete foi sobre a cobertura da mídia sobre as manifestações de 2013, e ele vai conversar um pouco com a gente sobre esse acontecimento e algumas análises em torno dele. Bom, eu queria começar essa conversa com nosso colega Ricardo Fabrino Mendonça, né? Inicialmente, a gente estava falando no episódio passado das jornadas de junho de 2013. O Ricardo tem um trabalho interessante, que ele faz uma discussão do evento, né, das mobilizações, como um acontecimento. Como que a gente pode descrever? Eu sei que você é um pesquisador muito cuidadoso e fala muito em relação aos cuidados que a gente tem para pensar as manifestações, mas como que você definiria esse acontecimento, junho de 2013, para um entendimento inicial do nosso ouvinte e espectador sobre aquilo que nós vamos conversar aqui hoje? Talvez começar olhando para junho de 2013 como um acontecimento, como um conceito de acontecimento, traga algumas novidades, assim, em termos de outros olhares, né? Muita gente, muitos pesquisadores da sociologia, da ciência política, da comunicação, da história, tentaram, de alguma forma, explicar o que foi 2013, o que é aquilo e de algum modo, o que causou 2013 e quais que foram as suas consequências, né? Ao tratar como um acontecimento, nosso propósito era muito mais tentar entender quais que eram os conflitos, as disputas discursivas, para tentar definir o que era aquilo. Então, mais do que buscar uma explicação causal e dizer, olha, 2013 é exatamente isso, e são essas as causas e são essas as consequências, a gente se interessou para pensar como é que as disputas políticas que atravessam 2013 ajudam a interpretar diferentes causas, e aí o tempo todo, quando é que 2013 começou? Foi antes? E quando é que tem a revolta do busão em Salvador? Ou não, a gente precisa voltar em Seattle no final da década de 90? Ou não, na verdade, a gente buscar um pouco mais para trás, isso tá... E aí, na verdade, não tem muito fim, porque a gente pode estabelecer diferentes nexos causais. E diferentes nexos causais vão levar a diferentes possibilidades de futuro. Nosso argumento era muito mais, então, do que tentar efetivamente explicar o que foi 2013, tentar entender como o que foi 2013 é atravessado pela disputa do que é 2013 e do que 2013 continua sendo em termos de futuro, né? E acho que isso, não sei, a gente vai caminhar para outras questões, mas acho que, inclusive, isso tem impactos na forma como diferentes tradições políticas lidam com 2013, né? Uhum. Algumas delas abrem mão de algumas potências transformadoras de 2013, outras imaginam ter todas as respostas do que foi aquela confusão, né? Uhum. Se você me perguntar, então, o que foi 2013, foi uma confusão que um monte de gente achava que era muito importante e foi, de fato, para produzir uma inflexão muito relevante na história do país. Essa coisa da quantidade de gente que se sentia importante foi muito importante na nossa pesquisa. Foi um achado legal, assim, não esperado, do qual eu posso falar mais tarde. Mas foi essa confusão. Se eu puder te falar em uma palavra, foi uma confusão. Sim. E como que o conceito de acontecimento, você falou, interfere na interpretação e na compreensão mesmo do que foi junho de 2013? Interfere talvez para a gente abrir mão de não ter uma resposta final do que foi essa confusão. E de a gente ter um reconhecimento de que o pesquisador, a pesquisadora, precisa entender que o acontecimento se desdobra. E ele se desdobra a partir de lutas políticas que não se encerram em um momento sócio-histórico muito específico, né? Então, até hoje, 10 anos, a gente está discutindo o que foi junho de 2013. Até hoje, eu tenho acompanhado, você tem uma série de ativistas que são extremamente bravos com a cobertura midiática dos 10 anos de 2013.
né? Especificamente por um tipo de olhar, um tipo de perspectiva que apaga os vários conflitos e os vários fios de 2013. Ao mobilizar a ideia de acontecimento, Nathalie, então a gente foca nisso, assim, né? Foca não no fato em si, mas na ideia de um certo esgarçamento espaço-temporal, para entender como é que esse acontecimento se desdobra para trás, para frente e a partir de uma série de lutas políticas que o constituem. E puxando esse gancho da mídia, né? Como que o jornalismo, como que você percebeu o papel do jornalismo na construção dos sentidos de junho de 2013? Acho que foi muito importante em vários sentidos, para usar a mesma palavra aqui. Primeiro porque, assim, junho começa com uma projeção bastante elevada em termos de visibilidade, né? E aqui eu estou escolhendo um marcador temporal, junho de 2013 em São Paulo, o que é controverso, contraditório, assim, em alguma medida, mas eu estou assumindo que ali é um ponto de inflexão relevante. Então você tem uma cobertura mediática, em primeiro lugar, uma cobertura mediática que está tentando entender, assim, o que está acontecendo, o que é essa coisa desse tamanho, num contexto de ampla visibilidade, num contexto da Copa das Confederações e num contexto de uma visibilidade não só da Copa das Confederações, né, mas de uma certa expectativa de que o Brasil era a bola da vez, né, de algo que tinha acontecido no Egito, de algo que tinha acontecido nos Estados Unidos, de algo que tinha acontecido na Espanha e de algo que tinha acontecido há uma semana na Turquia, né? A Turquia é na última semana de maio. Então o Brasil se torna uma bola da vez com uma mega visibilidade. Depois você tem um outro momento muito relevante, que é o momento, salvo engano agora, do dia 13 de junho, que aí você tem um episódio mais amplo de violência policial com uma série de jornalistas atingidos ali. E naquele contexto você tem um certo sentimento de corpo, inclusive, e um certo abraçar da causa, que catapulta a causa e, de alguma forma, a projeta em muitas direções. Depois disso, dentro do próprio jornalismo, você começa a ter leituras um pouco diversas, mas um certo abraçar de uma narrativa que vai se transformando, né? Eu não sou dos que argumentam que junho foi um movimento que nasceu à esquerda e foi cooptado pela direita. Eu acho que é um pouco mais complicado que isso. Mas certamente os meios de comunicação tiveram um papel muito importante numa certa construção que vai marcar os anos subsequentes dos desdobramentos de junho, né? Uma certa vinculação de junho com um discurso, uma certa visão anticorrupção, uma certa visão nacionalista, uma certa visão antissistêmica e antipolítica que, de alguma forma, marca anos subsequentes, né? Não acho que junho tenha causado que a gente viu em 2014, 15 posteriormente, mas ele é uma das expressões, das manifestações da confusão política que estavam ali presentes. Mas você consegue perceber na mídia um ator importante desse processo, Sem os meios de dúvida. comunicação, né? Porque a gente até discutiu aqui no podcast passado, houve uma inflexão da posição da mídia também na cobertura, uma inflexão muito clara, no sentido de começar uma cobertura mais resistente às jornadas de junho, condenando inclusive as bandeiras, os processos, os métodos de manifestação, e houve no processo uma inflexão. Perfeito. Da crítica, ela passa a uma postura de apoiadora. E me chama a atenção no seu trabalho, porque eu concordo muito com você, quando você vai dizer que a gente não tem que olhar o fenômeno como dentro de uma posição mediacêntrica. Eu também acho que não é a mídia que deu a centralidade para aquilo que as manifestações vieram a ser, vieram a significar. Mas que ela teve um papel fundamental. Né? Em que medida que esse papel, não sendo o papel essencial, mediacêntrico, mas ele é um papel importante, né? Eu acho que você podia falar um pouco disso para nós também. Acho que talvez o argumento aqui é que 2013 não é uma construção, uma invenção midiática. Tem muita gente que tenta descobrir assim, quem inventou 2013? E aí você tem desde as teorias conspiratórias até a tentativa de chegar a um único ator, a uma única instituição que tenha inventado 2013, né?
Então, talvez o argumento caminha muito nessa direção de contestar que 2013 seja uma criação única e exclusivamente midiática, né? Como se não houvesse sentimentos de indignação que precedem a cobertura midiática, como se não houvesse razões políticas e econômicas de expressão de indignação em rua, como se não tivesse outros elementos acontecendo ao redor do mundo, né? Eu acho muito problemática a visão que pensa 2013 só como um evento brasileiro. Aquilo ali está conectado com outras coisas. Mas os meios de comunicação têm um papel muito, muito importante, fundamental, né? Mas é curioso, e eu acho que em duas mãos, assim. Primeiro lugar, mesmo contrários, os meios de comunicação, num primeiro momento, a narrativa primordialmente contrária, né? O que é essa bobeira? O que são esses 20 centavos? O que esses meninos estão fazendo na rua? Sem pauta, sem agenda, sem... A visibilidade midiática gerada por essas críticas foi central para catapultar aquilo. Sim. Né? Num segundo momento, eu também não acho que houve só um comprar do argumento de que aquilo ali poderia desestabilizar um governo visto com maus olhos, né? Eu acho que o evento da violência policial, dia 13 ali, tem um certo sentimento de corpo que é muito forte entre jornalistas e que muda em grande medida a cobertura, né? O escalar da violência policial ali naquele contexto, eu acho que tem um papel na inflexão midiática. E uma inflexão midiática que começa a ganhar com certas perspectivas, que são, de alguma forma, alimentam uma certa visão do cenário político naquele contexto. E aí, com certeza, você vai consolidando uma narrativa que, inclusive, muda a cara do que é junho. Até um momento que, por exemplo, movimentos como o próprio MPL em São Paulo falam, então eu tô fora. Já revogou o aumento da passagem e eu não quero participar mais. Enfim, a nossa pauta está cumprida. E o que está virando não nos representa de alguma forma, não quero participar, né? Então, concordo com você. Acho que os meios de comunicação tiveram um papel entre tantos atores que disputaram sentido enquanto esse acontecimento se desdobrava. A vestimenta, ela gerou uma identidade, né? Ela construiu a identidade dos grupos que estavam ali, foi totalmente dividido. Como que você acha que essas disputas que você observou surgindo ali em 2013, elas revelam os tensionamentos que hoje a gente enxerga no contexto político brasileiro? Essa é a pergunta mais comum e talvez eu tenha uma visão um pouco diferente aqui. Eu acho que as vestimentas, pelo menos no começo de 2013, elas não eram marcadores polarizados tão fortes. Quanto hoje, né? Quanto hoje é muito claro. E lembra-se, eu tenho um amigo de uma certa posição política que foi para uma das primeiras manifestações com a roupa que hoje a gente atribui a outra posição política e era meio que inconcebível a gente pensar isso num contexto subsequente, né? E aí existe uma interpretação de 2013 que pensa 2013 como um encontro de algumas identidades distintas. Você tinha a interpretação da Ângela Alonso com a Anne Mich, por exemplo, que você tinha ali presentes os nacionalistas patriotas, você tinha ali presentes os socialistas clássicos e os anarquistas autonomistas, né? Eu acho que é mais produtivo, e tenho feito essa crítica, interpretar 2013 como uma certa confusão em que essas identidades não estavam tão prontas e estabelecidas a priori, mas em vários momentos se sobrepunham. E muitas vezes essa própria diferenciação, ela não precedeu junho, mas de alguma forma aconteceu ao longo dela, né? Então, nesse sentido, e para responder sua pergunta, né, eu entendo que tem muitas comunalidades que atravessam identidades que a gente entende como opostas hoje, né? De tentativas de fomentar alguma ideia de comum naquela confusão, que muitas vezes tem a ver, e foi uma outra coisa que a gente escreveu, com uma experiência compartilhada de espaço e tempo e de emoções,
Muitas vezes você tem pessoas com ideias opostas, mas não só caminhando lado a lado, mas correndo de gás lacrimogêneo da polícia lado a lado, né? E como é que aí você tem, de alguma forma, costuras, pontes e tensionamentos que não são esses da polarização pré-definida, né? Mas é claro que o contexto político brasileiro nos anos subsequentes caminhou para uma marcação muito mais clara, para uma divisão muito mais evidente, para identidades muito mais demarcadas, inclusive na forma como lidaram com 2013. Né? Com um grupo se apropriando e dizendo isso aqui foi nosso, isso aqui é nosso, né? Fomos nós que fizemos isso, fomos nós que produzimos, e um outro grupo que fala, olha ali estava o ovo da serpente, aquilo ali não tem nada a ver conosco. E muitas vezes fechando os ouvidos para não só para reivindicações, mas para práticas e para jeitos de fazer política que estavam ali presentes. Para mim, o que atravessa 2013, a direita e a esquerda, se você quiser chamar assim, é basicamente um jeito de pensar e de fazer política, para além das ideias, da substância da política em si. E é isso que eu acho que muitas vezes a esquerda deixa escapar sobre 2013, ao falar, não, aquilo ali foi só o ovo da serpente para deslegitimar Dilma Rousseff e, de alguma forma, produzir as mudanças subsequentes. Na época das manifestações, ela faz uma crítica importante dizendo o seguinte, olha, há um esgotamento das instituições políticas, há um esgotamento desse modelo de representação da política. E isso precisa ser modificado. A Dilma chega, num determinado momento, a pensar e propor, obviamente assessorada por uma equipe intensa, mandar um projeto para a Câmara de reforma política. Esse projeto não vai para frente, porque o Congresso era o maior adversário de uma reforma política que eles não seriam beneficiados, e até setores do próprio PT ajudaram a detonar esse projeto, nesse sentido. E, recentemente, a Boitempo publicou, junho de 2013, que é um livro sobre as jornadas, e a Dilma, claro, passados anos, ela também reitera uma visão muito parecida com o que ela tinha lá atrás, que é uma posição que destoa um pouco disso que você está colocando aí, embora seja um espectro predominante, principalmente em algumas avaliações à esquerda, mais próximas do Partido dos Trabalhadores. É isso mesmo? Como é que você vê essa posição da presidente Dilma, né? Você também entende que ela é um pouco dissonante dessa síntese que você está fazendo de 2013, na visão da esquerda? Não sei se eu entendi bem se a dissonância é em relação a mim ou em relação à leitura da esquerda. Não, a da esquerda, não a sua. A Dilma, na minha opinião, ela tem uma leitura que é dissonante da visão da esquerda, porque ela está discutindo 2013 sob a ótica da falência das instituições e de uma alternativa de transformá-las. A resposta, como você coloca, da Dilma, o pronunciamento que ela faz ali no finalzinho de junho é exatamente entre as propostas que ela faz é a necessidade de uma reforma política. Sim. Né? E aí que muitas pessoas falam, não, mas assim, o problema é muito mais capilarizado, não é um problema institucional. Mas ali eu acho que ela capta bem, em alguma medida, sobre o que se trata aquilo. Né? Se a gente for observar, então a gente tem 2013, se a gente for observar depois eleições municipais, primeiro eleições presidenciais, depois eleições municipais em 2016, né? Você tem, de alguma forma, a ampliação da ideia de que ninguém me representa e uma certa falência, uma certa percepção coletiva da falência da capacidade representativa de instituições que não se resume aos partidos políticos. Mas que também passam por movimentos sociais, que passam por sindicatos e que tem a ver com mudanças sócio-históricas mais amplas, que são não só de ordem sociopolítica, mas também de ordem tecnológica. E é por isso que eu te falo que você tem que ler 2013 à luz do que está acontecendo no mundo. Os argentinos estavam na rua com cartaz que se vaiam todos, né, que todos vão embora, em 2001. Você tem processos acontecendo na Islândia, nos Estados Unidos, no Egito, na Tunísia, todos um pouco questionando formas de representação hierarquizada. Isso vai conduzir necessariamente a mais democracia? Não.
Né? Isso vai conduzir necessariamente a formas mais democráticas de participação? Não, isso pode conduzir a várias coisas. E os processos políticos não são pré-determinados pelas tecnologias ou por estruturas pré-existentes. Uhum. Mas, voltando, eu estou divagando um pouco, desculpe. Mas o ponto ali que eu acho que atravessa muito claramente 2013 é uma mudança estética, é uma mudança política na forma de perceber e de entender exercício da representação, exercício da política, na forma de entender como é que se reivindica, na forma de entender como é que se ocupam espaços públicos. Eu fiz durante a pesquisa algumas observações, inclusive dentro de partidos, os partidos de esquerda que tinham duas colocações que eram bem interessantes. Né? Uhum. Primeiro, ela assim, a gente sempre quis o povo na rua, agora que o povo está na rua, a gente não sabe o que faz com o povo na rua. Né? E a segunda coisa era, como que a gente está na rua? Porque a gente sempre imaginou que a gente ia liderar o povo na rua. E, de repente, a gente não está liderando o povo na rua, mas a gente precisa, de alguma forma, estar nesse espaço que é um espaço de produção de inflexão social atravessada por população na rua, né? E aí, nesse sentido, você tem, e eu paro aqui para um conjunto de estudos, inclusive sobre movimentos sociais, que indicam como é que associações, movimentos, sindicatos têm muitas vezes dado esse passo atrás e operado nos bastidores, né? Sem essa cara de liderança, de carro de som, de puxar, de conduzir, que, por favor, vocês podem me perguntar sobre quem conduzia as manifestações, que eu quero falar sobre isso. É verdade. E que, de algum modo, ajudam a entender isso, para responder a sua pergunta, que eu acho que Dilma captou bem. Dilma entendeu que você tinha um problema político ali, mas talvez ainda, e aqui eu posso estar equivocado, e nunca dialoguei ou conversei mais próximo com ela para entender, mas com uma visão mais institucional do que seria essa reforma. Né? Eu acho que talvez a mudança política seja muito mais estrutural do que uma reforma institucional dê conta. Muito embora reformas institucionais possam ajudar a lidar com esse cenário em profunda transformação que está acontecendo. Se até as políticas públicas cooperam com isso, porque as reformas institucionais não cooperariam. Sim. Então, na minha visão, sim, assim, quando ela coloca isso, acho que a percepção de... Você tem uma questão aqui de como é que a gente ouve a voz das ruas. Uhum. Né? E tem a ver com ouvir. Porque o jeito como o sistema político ouve a voz das ruas, que eu estou falando isso provocativamente de propósito, dá margem para muita coisa, né? Sim. Então, eu estou lembrando daquele domingo especificamente em que houve a votação do impeachment no Congresso, e que você tem na Câmara dos Deputados a quantidade de deputados e deputadas que, além de dedicar o voto ao filho, aos filhos, à família, se manifestava. Eu escuto a voz das ruas, eu estou aqui representando 2013, né? Então, você tem essas várias tentativas políticas de dizer-se como alguém que escutou e que ouviu. Eu acho que o que Dilma percebeu ali, e que está na base, por exemplo, de propostas daquele contexto como do sistema de participação, né, que depois vai ser colocado, é como é que se lida hoje com a multiplicidade de formas de expressão e de reivindicação que nem sempre chega canalizada por entidades tradicionais de representação, como se pensou em outros momentos sócio-históricos. Sim. E como e por quem essas vozes eram... Essas vozes que, tipo, deveriam ser ouvidas e eram conduzidas? A minha pergunta... A sua pergunta aí. Isso teve um achado muito legal da pesquisa, por isso que eu fiquei brincando, que a gente começou a fazer entrevistas, São Paulo, BH, depois a gente fez Goiânia, e aí a gente conversava com uma pessoa, e a pessoa falava assim, não, fomos nós que conduzimos, quando a gente precisava sair da frente do ato, o ato se perdia. Aí fomos para a segunda entrevista, não, fomos nós que conduzimos e a gente organizou. Fomos para a terceira, a mesma coisa. Isso começou a aparecer como um todo. Depois eu fui de uma banca na arquitetura e uma aluna do mestrado jurava que 2013 em Belo Horizonte tinha começado numa disciplina da arquitetura da UFMG.
Depois disso, eu conheci um estudioso de movimentos sociais que jurava que tinha conversado com um grupo de conversa numa pizzaria da qual ele participava. E nosso primeiro movimento era brincar, assim, né? Tinha a quantidade de protagonista que tinha Junho. Sim. Mas a gente começa a sacar que isso foi fundamental para Junho. Não que tenha sido um movimento de todo espontâneo. Você tem uma série de movimentos, grupos, Claro. coletivos organizando. Mas a quantidade de gente que se percebia como protagonista, a quantidade de olhos do furacão e que não podia deixar de fazer parte daquilo, embora eu não estivesse entendendo muito bem o que estava acontecendo. Mas isso é história e eu não posso não estar aqui mesmo que eu não... A quantidade de gente que reporta isso e que se vê como protagonista é fundamental para que aquilo tenha capilarizado, diversificado, aparecido cheio de tensões e contradições, e isso ajuda um pouco a entender a minha definição inicial. Junho foi uma confusão, com um monte de gente fazendo coisas muito diferentes, lado a lado, e com implicações políticas diversas. E quais foram os novos quadros de compreensão, assim, que vieram de junho de 2013, as principais transformações que você percebeu na sua análise? Eu não sei se eu sei te responder, então eu vou dar uma volta aqui e aí você fala se eu tô te respondendo ou se eu tô falando de outras coisas. Mas eu acho que junho, é legal a gente olhar para junho como uma expressão desse cenário em transformações. Várias das coisas que ficam mais claras depois, né, vão atravessando junho, como esse discurso da resistência à política institucionalizada tão ali em 2013. Só que isso não é necessariamente antidemocrático. É possível daí trabalhar elementos que possam alimentar reformulações da forma de fazer política, reinvenções da política, né? Sem que isso vire a nova política que despolitiza porque é técnica, como foi aparecer lá, por exemplo, de forma muito evidente nas eleições de 2016, a quantidade de pessoas que se elegem com esse discurso, eu sou técnico, eu não sou político, ou que reverbera mesmo em 2018, né? Ninguém quer ser político. Então, eu acho que, se eu for... eu acho que é interessante olhar para 2013 como um ponto que várias dessas mudanças em processo, várias dessas forças se manifestam e se apresentam, né, numa potência eloquente de intimidar o sistema político. Tem uma frase do Marcos Nobre que é: 2013 foi a primeira vez que o sistema político ali, de alguma forma, perdeu o controle do que estava acontecendo, né? O que pode, de alguma forma, alimentar forças que caminham para diferentes direções. 2013 foi uma mega janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade que alguns atores, alguns partidos, alguns sujeitos souberam aproveitar muito bem para dizer: nós representamos a voz das ruas. Houve um conjunto de atores que preferiu falar que 2013 era ruim e não existia, e abriu mão de 2013. Eu acho que esses atores não aproveitaram bem a janela de oportunidade que 2013, de alguma forma, abriu. Sim. E aí 2013 vai ficando com uma cara muito estampada de que é o começo de toda a leitura patriótica, nacionalista, antitrabalhista no país como um todo, que alimenta o processo subsequente. Se eu fico pensando, Ricardo, tem uma... quem olhava para aquele conjunto de manifestações, tinham reivindicações que, no meu entendimento, aumentariam o comprometimento do Estado com essas políticas, e não o contrário. Perfeito. E é curioso quando você olha, por exemplo, a pesquisa do IPEC agora, encomendada pela Rede Globo, ela vai dizer o seguinte: 21% dos eleitores de Bolsonaro têm orgulho de 2013, ao passo que 16% dos eleitores de Lula têm orgulho de 2013. Ou seja, o acontecimento lá se vão 10 anos, mas ele segue em disputa. Há uma predominância um pouco maior para as forças de direita, né, em termos de uma avaliação positiva, mas não é muito menor do que para as forças de direita.
uma parte considerável dos eleitores do Lula, de esquerda, aliás, uma parte considerável dos eleitores do Lula considera 16%, tem uma memória positiva de 2013. Que legado que você acha que ficou pensando nas eleições que aconteceram no ano passado, de 2013, nessa reivindicação de memória positiva do eleitor do Lula e do eleitor do Bolsonaro? De novo, eu vou te dar uma volta na pergunta, porque eu quero comentar outro lado do dado. Assim é bom contestar. E a gente volta. Vamos fazer bem interativa a nossa conversa. É interessante. Na verdade, o dado ele é um pouco surpreendente, que só 21% dos eleitores de Bolsonaro se orgulhem de junho de 2013. E que só 16% Sim. dos eleitores... Porque ele é indicativo um pouco, e eu acho... 2013 é um ano, não só por causa de 2013, mas em que várias das confusões subsequentes vão se manifestando. E parece que o mundo fica mais incerto. Todo ano tem um grande acontecimento e tem uma série de estudos que relatam uma certa fatiga em relação à política. Vai ficando cansativo, tudo é possível e você não sabe, é uma coisa aqui, é uma greve dos caminhoneiros aqui, Sim. E é uma polarização eleitoral aqui, e é a discussão golpe/impeachment aqui, e é a eleição, e depois é aquela coisa que a política vem para do tempo todo, e 2013 marca um pouco quase que essa virada de cabeça para baixo, em que todos os assuntos parecem ser atravessados por isso e que a gente precisa ficar se informando o tempo todo, se alimentando o tempo todo de informação, né? Então, eu fugi da sua pergunta e vou voltar, mas enquanto você estava falando os dados, eu estava tipo... É muito sintomático a recusa quase geral de percepção de um sentimento otimista, né? E não estou defendendo que fosse necessário que houvesse, né? Eu acho que isso é sintomático das transformações pelas quais a gente passou e de quão cansativa ficou o acompanhar da vida política do Brasil na última década, né? Eu acho que não foi fácil para ninguém. Eu acho que é um percalço que a gente, assim... Houve momentos em que você acordava e tudo pode acontecer. Em termos efetivos, e aí eu não sei se eu já respondi isso e se eu me repito, quando você fala em termos de legado de 2013 para o que foi se conformando politicamente, né? A minha leitura é muito essa, que entre as disputas políticas, um grupo mais à direita soube se apropriar e reivindicar para si aquilo como seu. Né? A ponto de usar siglas semelhantes, de mobilização, de ocupação de rua e de alguma forma, buscar reconstruir uma causalidade como se aquilo sempre tivesse sido seu. Ou de que aquilo só pudesse ser lido numa direção. Inclusive na estética. Né? Inclusive e sobretudo na estética, né? Alguma projeção de uma ideia de horizontalidade, de forma de ocupação, de forma de reinvenção do espaço público pelo estar lá, né? Que de alguma forma vai sendo apropriado e vai sendo de alguma forma, vai atravessando diferentes grupos políticos, né? Então, me parece que você tem uma reivindicação mais efetiva por parte da direita do que foi junho de 2013, ainda que seja, e aqui eu vou voltar ao Marcos Nobre de novo, né? Muitas vezes me parece que a esquerda quer uma volta ao mundo pré-2013. Se eu puder dizer de uma forma unificada Mas 2013 é uma inflexão da qual não tem volta, né? Como é que você pensa a partir dali? E como é que você trabalha com essa estética, com esses elementos, de forma a repolitizar a política, a ouvir indignações, a ouvir formas a atentar para novas formas de organização política, para novas formas de expressão e de dizer político, né? Como é que a gente... É central para a teoria democrática contemporânea não só focar nas formas de expressão, em gerar condições de dizer, mas talvez em mudar para como é que a gente gera condições de escuta, inclusive de escuta institucional, né? E me parece que 2013, com todos os seus dilemas, com todas as suas tensões, com
Eu fiquei pensando, como que eu responderia a essa questão? Fiquei enquanto você dizia esse dado, né? Mas me parece que 2013 ainda tem coisa para nos ensinar, não só acadêmica, mas também politicamente. Você fala muito de ser um evento multifacetado, que não dá pra gente colocar ele em categorias pré-definidas. Eu queria que você mostrasse qual que é a importância da gente não colocar 2013 numa caixinha e falar, olha, foi isso. Ter uma visão única desse fenômeno. Tem gente que faz, né? Assim, vários pesquisadores, pesquisadoras, ativistas. Os ativistas ficam assim, foi isso, né? Talvez seja uma incapacidade da minha parte, mas eu não consigo abrir uma gaveta e colocar junho lá dentro, porque eu acho que ali tem um monte de coisas muito diferentes. Eu acho que, para defender esse olhar, eu acho que você tem vantagens que são, se eu for falar em academiquez, né? Epistemológicas, metodológicas, de não tentar, eu como pesquisador, controlar o fenômeno, né? E de olhá-lo de alguma forma na sua dinamicidade, entendendo que ele não parou ali, mas que ele de alguma forma continua sendo mobilizado, inclusive para produzir política hoje. Né? Então essa me parece uma das vantagens, né? E a outra é que ela permite uma compreensão um pouco mais complexa do fenômeno também, né? Muitas vezes a gente fica muito feliz em encontrar uma causa para as coisas, mas existem não só disputas em torno das causas, como causas atuando em relação, em articulação para a produção de fenômenos e de eventos, né? Eu acho que, de alguma forma, abrir mão dessa ideia de falar, olha, junho foi isso e essa foi a causa, ajuda a captar os vários fios que compõem esse fenômeno. Sim. De uma forma um pouco menos dominadora assim, do fenômeno. O fenômeno existe para além de mim, que não tem a última palavra sobre ele, não. Agora a gente pode fazer o nosso momento panfletagem, né? Exato. E a gente vai indicar junho de 2013, que é que a gente leu para fazer essas perguntas. E é isso, Ricardo, se você quiser fazer a sua indicação pra gente. Não, o livro só para fazer um reconhecimento público, né? O livro ele é organizado por mim, pelo Francisco Tavares, que é um professor da Universidade Federal de Goiás, e pela Luciana Balestrin, que é uma professora da Universidade Federal de Pelotas, e tem um conjunto de autores e autoras do Brasil, assim, né? De vários lugares, com olhares diferentes sobre junho, inclusive. Sim. Muito legal o livro. Então, tem uma variedade aí. Eu reforço também a indicação do livro, é um material também que está no radar das minhas leituras e pesquisas. Tive o prazer de ler o trabalho do Ricardo em parceria com a Paula Simões, que é também uma colega pesquisadora do campo da comunicação, e estou muito feliz também de estar aqui hoje nessa conversa com o Ricardo, com a Nathalie, né? Eu acho que eu tive assim um bom momento aqui de pensar junho, de continuar essas reflexões e de reforçar esse importante projeto nosso de pensar criticamente a mídia a partir dos temas que ela explora e depois de trazer esses temas para cá para um melhor entendimento nosso, com pessoas aqui da qualidade do Ricardo, da seriedade da pesquisa que ele faz. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer estar com você aqui hoje, Nathalie também, né? E da minha parte é isso, Nathalie. E tem mais uma indicação que me perguntaram no início aqui o que eu estava lendo. E eu estou lendo um livro de uma autora que eu adoro, que é a Chimamanda Adichie, No Seu Pescoço, em que ela tem um conjunto de pequenas histórias com grandes reflexões. Eu adoro o trabalho dela, é o que eu estou lendo. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer enormemente ao convite da Nathalie, do ERS, para participar do programa. Dizer que foi um prazer e parabenizar pelo trabalho, que me parece super interessante. Fiquei animado e um bom jeito de acompanhar criticamente as notícias aí como um todo. Então, queria parabenizar vocês e agradecer pelo convite. Bacana. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. E esse é o último programa do semestre, mas em agosto a gente volta. A nossa equipe de pré-produção da Rádio Piquete é Écio Sena,
José Milton e Rafael Mafra. A nossa equipe de comunicação sou eu, André Fonseca, Davi Meirelles, Camila Dutra, Maria Luísa Guidugli, Sara Lima, Maria Eduarda Abranches e Vitor Enzo Rodrigues. E a produção é Laboratório Áudio, Laboratório Audiovisual da FCA, Faculdade de Comunicação da PUC Minas. E foi isso, a gente fica por aqui.